Boa tarde, começamos o ABC das Mães aqui para vocês na TV Mais. Lembrando que estamos diariamente às 14 horas aqui, sempre com um tema bem interessante aí do universo feminino materno. E o tema de hoje, olha, presta atenção, hein? Nós vamos falar sobre vacinas com a pediatra a doutora Cláudia Carneiro, parceira aí do ABC das Mães. Sabe o que eu quero lembrar? Se você ainda não segue as redes sociais do ABC das Mães, entra lá no grupo do Facebook ABC das Mães, só procurar no Facebook, tem a fanpage e tem o grupo. Lá dentro do grupo, semanalmente, às vezes quinzenalmente, a doutora Cláudia responde às dúvidas das mamães. Tem a pediatra online, então você pode participar junto com a gente lá dentro do Facebook. Tem também o Instagram do ABC das Mães e o canal do YouTube. Eu espero vocês em todas as nossas redes sociais, tá bom? Agora a gente vai começar o nosso bate-papo aqui, porque vai ser longo, né? Quando a gente fala em vacinas, nossa, são várias dúvidas que surgem. Por isso, a nossa convidada e parceira aqui de hoje é a doutora Cláudia. Boa tarde, doutora, bem-vinda. Boa tarde a todas. Tudo bem? Tudo ótimo aqui para a gente conversar sobre um tema que, gente, por mais que exista aí no sistema público de saúde, muito se fala, a mídia fala bastante, sempre tem dúvida, né, sobre vacinas. Sim, com certeza. E vamos começar aqui, eu sei que é bem amplo, né, mas eu queria que a doutora desse uma pincelada aqui pra gente em quais vacinas, né, as crianças devem tomar, que os papais devem ficar de olho ali na caderneta até os 2 anos de idade. Então tá bom. Na verdade, a grande maioria das vacinas, elas estão nesses primeiros 2 anos de vida, né? Tá. Assim que eu vou tentar ser um pouco sucinta, porque se a gente falar exatamente de cada mês, fica muito longo e maçante. Mas assim que nasce, o bebê, ele recebe, geralmente na maternidade, e é importante que seja nesse primeiro mês de vida, uma dose da BCG e da hepatite B. Essas duas são feitas na maternidade. A BCG, ela é opcional fazer na maternidade ou você que é aquela do bracinho que faz a feridinha. Isso. Tá. A BCG, ela protege contra a tuberculose, principalmente formas graves da tuberculose, que não são só pulmonares. Tá. Então, a gente pode ter formas mais graves do que tuberculose pulmonar. Que a gente fala tuberculose, todo mundo pensa só no pulmão. E é aquela do bracinho que faz a feridinha e tal. E a hepatite B é uma injeçãozinha que é também feita logo ao nascimento, na maternidade. E durante esse primeiro ano de vida tem os reforços da hepatite B, tá? Depois, com 2 meses, é uma leva grande de vacina. A criança recebe 6, 7, 8 vacinas, 8... protegida contra 8 doenças, né? Então, na verdade, a gente tem uma vacina conjugada, né? Então, elas são combinadas, na verdade. Então, a gente tem ou 5 ou 6, depende de onde você vai. Da penta ou da hexa. Então, o que é penta e hexa? Penta é 5, hexa é 6. Então, ali a gente tem difteria, coqueluche, tétano, a hepatite B, que já é a dose de reforço, né? A segunda dose, na verdade, não é reforço. A gente tem uma bactéria chamada Hemófilos, que é o IB, quem às vezes era acostumado a ver antes separadinho, tinha lá IB, mas agora tá na combinada. Eu sempre faço as contas, né, para lembrar. Então, é difteria, pertusse, tétano, a Salk, que é a da poliomielite. Então, elas estão todas juntas numa picadinha. Então, às vezes, está dando uma picadinha, você não lembra que ali você tem 5 ou 6 tipos de doença. Tem a rotavírus, que é aquela gotinha, que é feita também logo aos 2 meses de idade. A pneumococo, que é um tipo de uma bactéria, também feita aos 2 meses. E essas dos 2 meses, elas são repetidas praticamente aos 4 e aos 6 meses. Aos 3 meses e 5 meses, faz a meningite, que é a meningo C, tá? Basicamente, agora a febre amarela, que é a partir dos 9 meses, está voltando para o calendário, né? Então, esse ano a febre amarela continua, né? As crianças devem ser vacinadas. Já chega o verão,
Aí vem Isso, agora ela acaba que ela está voltando ao calendário. Até esse surto, né, da febre amarela, nós tínhamos a vacina só nas regiões de risco. Então, quem morava lá no centro-oeste, quem morava mais para o norte, eles tinham essa vacina no calendário habitual. E nós fazíamos só se viajássemos para situações de risco. Agora parece que ela vai voltar para o calendário. Então, independente de campanhas, todo mundo, a criança com 9 meses vai receber a febre amarela, né? E daí, com 1 aninho de idade, entram as tríplices virais. Porque quando a gente tem 2 tipos de tríplice, na penta e na hexa, está incluso uma tríplice, que é DPT, difteria, coqueluche e tétano, são bacterianas. Tá. Então aí, porque um dia me perguntaram, mas a tríplice, não, são tríplice bacteriana, aquela lá, tríplice viral. Tríplice viral, sarampo, cachumba, rubéola. E entra, você pode fazer, se você estiver fazendo no privado, você já vai fazer logo a tetra, que inclui as 3 mais a catapora, que é a varicela. Que é uma dose única agora, né? A varicela não, são 2 doses. Então depende do calendário, tá? Então, se você fizer no privado, você já faz logo a tetra. Então, você faz as 2 doses. Tá. Que aí a tetra inclui a varicela, que é a catapora. E no público, você faz primeiro a tríplice, que é a sarampo, cachumba e rubéola sem a varicela. E depois, você faz a varicela. No reforço, você faz a tetra, entendeu? 2 picadinhas aí, então, no público. Com 1 ano. Sim. Mas é 2 também no particular. Entendeu? Na verdade... Ah, tá, porque tem o reforço. Isso. Então, Entendi. é 1 aninho e 1 aninho e 3. Tá. Então, na verdade, até 1 ano e 3 meses, você tem vacina... Gente, a gente todo sempre mês, sofre, quase todo mês. Até 1 aninho e pouquinho. Por isso que eu falei que para falar com detalhe até os 2 anos, são pequenos detalhes que eu acho que confundem se a gente começa a falar e falar de uma forma rápida. O que eu faço muito, né, no consultório? Eu coloco a tabelinha e vou explicando mês a mês. Porque fica é difícil mais fácil, você né? Porque explicar. nós pais, sim. Você pegar uma mãe com um bebezinho de 1 mês de vida e daí falar, olha, agora é isso, até 1 ano. Nossa, é muita coisa para pensar. Então, no geral, é isso. Tem muita vacina durante esses primeiros 2 anos de vida. Mas, geralmente, eu vou explicando aos poucos. Mas a maior parte está concentrada aí, nesses 2 anos mesmo. E a gente sofre junto com eles, né? E, doutora, e quando eu não devo dar a vacina? Se ele está com febre, né? Eu devo aplicar a vacina ou existem vacinas que podem ser aplicadas em qualquer circunstância? Eu quero saber quando a gente não deve levar. Né? Então, na verdade, as contraindicações reais, tá? Absolutas, elas são pouquíssimas. Então, crianças, primeiro assim, prematuros que nascem com menos de 2 quilos, eles só vão começar a tomar vacina quando eles atingirem 2 quilos. Mas isso é uma coisa mais nessa fase que o bebê está internado. Da maternidade. Tá. O bebê está internado, não vai estar em casa. Situações de doenças graves com deficiência de imunidade, mas isso é doença mesmo. Não é aquela criança que fica gripando toda hora e tal, que no senso comum todo mundo fala, nossa, a imunidade está baixa. Não, doenças graves com imunossupressão. Então, ou tomam remédios que abaixam a imunidade, ou a doença faz a imunidade ser muito baixa. Então, essas têm uma limitação de quais vacinas podem tomar. Pacientes que tomam corticoide, uma coisa que perguntam no consultório, porque já escutaram falar. Quando toma corticoide, não pode tomar vacina. É o uso de corticoide por tempo prolongado, acima de 2 semanas e dose alta. Então, são situações específicas que o médico vai prescrever e vai estar acompanhando e vai falar sobre isso. Então, aquele corticoide, bom, todo mundo sabe, né? Quais são o que é o corticoide, né? Qualquer coisa dá uma pesquisada ali, vocês já vão descobrir. Então, aquele uso daquela gripe com tosse, que está tomando corticoide, não contraindica a vacinação. A febre, o resfriado, não é uma contraindicação real. Tá doentinho, gripadinho, se pode vacinar? Pode. Geralmente, nós, pediatras, a gente acaba pedindo para esperar alguns dias, até para definir melhor o quadro. Então, você tem uma criança com febre, uma febre alta, você não tem a definição do quadro. Sabe se é uma virose, se aquilo vai virar
é uma pneumonia, você não sabe muito bem o que é. Quando você dá um outro estímulo, a gente se perde na definição do quadro. Às vezes aquele organismo precisa de força até para reagir à vacinação. Então não é o melhor momento, mas não é uma contraindicação. É importante falar isso para não ter assim as pessoas fugirem muito e ficar com uma falha vacinal muito grande. Então, não é contraindicação a febre aí. Geralmente, se você puder esperar aí uma semaninha até melhorar, ok. Mas nada além disso, né? E o resfriadinho, porque eu vejo muito assim, um resfriadinho, tosse, espirros, mas não tá com febre. Aí aquela mãe não leva. Não, tá resfriadinho, tossindo, pode ir lá e tomar. Narizinho mas, claro, escorrendo. Pergunta pro seu pediatra, sempre é melhor você ter uma orientação. Sim. Agora aí, doutora, e nos casos de reações, né? Bebê teve uma reação. Eu vejo assim, às vezes, o pessoal prescrevendo, deu a vacina, já dá 5 gotinhas desse remédio aqui, né? Eu nunca dei, assim, por mais que eu tenha escutado, às vezes, no posto, essa orientação, eu preferi não dar, né? No caso de reação, o que fazer? Tá. Então, essa história de usar um antitérmico preventivo, eu não acredito nela. A reação, ela pode dar de 1 a 10 horas após a vacina. Então, você vai, faz um antitérmico, faz a vacina, daqui 10 horas a criança está com febre, você vai dar outro antitérmico de novo. Então, o primeiro não serviu de nada. Então, você está dando uma medicação, um antitérmico, e não tem sentido aquilo, tá? Reação vacinal existe? Existe. O que é uma reação vacinal? Reação vacinal é o corpo fazendo o que a vacina quer que ele faça. Quando você aplica uma vacina, o seu corpo tem que produzir anticorpos. Então, você colocou uma doença diminuída, vamos dizer assim. A vacina é a própria doença diminuída, para fazer com que o seu corpo reaja. Então, muitas vezes, vai dar uma febrinha, mal-estar, dor local, né? Dor no lugar da injeção. E a reação, ela é maior ou menor de acordo com cada organismo, tá? Agora, a reação, ela é inerente ao processo, não é algo desesperador, né? É desesperador no sentido de mãe, da gente ver o filho sofrendo, chorando, mas é algo que é esperado, pode acontecer em menor ou maior intensidade, dependendo do organismo da pessoa. Ser maior ou menor não implica em nada, foi melhor a vacina, foi pior a vacina, nada disso. E a gente conduz a reação vacinal. Então, naquele momento, tá com febre, tá chorando de dor, vamos dar um antitérmico, vamos cuidar daquela criança. Mas não existe prevenção. Não existe a prevenção. Reação, e né? faz parte do quadro, né? E ela acontece por isso, porque o corpo tem que produzir anticorpos. E aí, qualquer situação de que você põe o sistema imunológico para funcionar, ele produz uma reação inflamatória, ele produz febre e tudo isso. É o corpo reagindo, gente. O corpo humano, ele é sábio, né? Então, dê tempo ao tempo aí, calma, é esperado e a gente vai tratando na medida que as coisas vão acontecendo. Isso. Ó, agora nós vamos para um intervalo bem rápido, porque a gente ainda vai falar muito sobre vacinas. E se você está assistindo aí, tem alguma dúvida, coloca aqui nessa transmissão ao vivo, que depois a doutora Cláudia dá uma olhadinha lá para vocês também. Eu já volto. São especializados em corte e o público infantil. Temos brinquedoteca, DVD e certificado de primeiro corte, com mechinha e foto da criança. Vem pra cá!
Conheça o Mamãe que Disse, o salão de beleza mais divertido da cidade. Lá, mamães e crianças cuidam da beleza juntos. No Mamãe que Disse, vocês encontram brinquedoteca, TVs, DVDs, games e o tão fofo certificado de primeiro corte. Lá, mamães e crianças podem cuidar da beleza juntos. E também é possível realizar festas cheios de glamour e diversão, com penteado, unha e maquiagem para todas as convidadas. E para as mamães que desejarem fazer químicas e colorações, existe um cantinho também pensado só para elas. Mamãe que Disse, Rua Julieta Soares, número 16, em São Caetano do Sul. No mundo que precisa de mais coexistence, que precisa de mais equality, respect, tolerance, aprenda inglês com quem pensa como você. Viagem. Você, cidadão do mundo. Voltamos, vamos continuar aqui o nosso bate-papo sobre vacinas. Se você tem dúvida, coloca aqui na nossa transmissão, porque a doutora Cláudia estará sempre conosco aqui no ABC das Mães, tirando as principais dúvidas. Se você enviar uma dúvida aí, de repente vira entrevista tema aqui, e a doutora Cláudia pode falar sobre esse assunto um programa inteiro aí com vocês, tá bom? Agora a gente vai continuar aqui o nosso papo sobre vacinas. E doutora, e a da gripe, né? Tem gente, eu vejo muitas mães falando, eu não vou dar vacina da gripe porque senão vai ficar com gripe, né? Ela é importante ser dada? Quais, né, os cuidados que devem ser tomados? Enfim, quais as orientações que você dá? Então, a vacina da gripe é importante, claro. Principalmente porque nós temos tido muito casos de gripe. Então, primeiro vamos esclarecer o que é gripe, né? Então, as pessoas acabam misturando, tanto exagerando para um lado e para o outro, né? Ou é muito ou é pouco. Resfriado, outras viroses, elas não são a gripe que nós estamos falando. Nós estamos falando do influenza, né? Então, a vacina da gripe, ela é a vacina do influenza, ela é importante para prevenir o influenza. O que é esse influenza? Ele é um vírus, mas ele é altamente agressivo, ele tem uma capacidade de mutação. Então, por que todo ano a gente tem uma vacina nova? Porque ele é diferente, né? Então, ele vai ficando mais espertinho e evoluindo. Ele muda, ali, né? Tá. Então, eu brinco assim, é como se fosse uma família de vários filhos e você olha e todos os filhos são super parecidos, mas um é diferente do outro. Tá. Então, são uma analogia meio boba, mas assim, o vírus, ele tem uma mutação. Então, vocês lembram que a gente falava H1N1. Esse ano nós tivemos o H3N2 e vários casos comprovados de H3N2, que é o influenza, mas é um subtipo diferente daquele influenza. O influenza, esse vírus, ele tem uma agressividade, ele tem uma contagiosidade grande, então assim, ele é muito contagioso e ele é agressivo. Então, eu trabalho no hospital e tenho visto durante esse inverno muitos casos e comprovados do influenza positivo. Falando isso, acho que não preciso falar mais nada para dizer o quanto é importante a vacina da gripe anualmente. E não adianta se tomou o ano passado, esse ano não precisa. Exatamente precisa por isso. por conta dessa mutação aí. Porque o vírus é diferente todo ano. Então, gente, é importante ir lá vacinar sempre, todos os anos, não esqueçam. Aproveitando para falar disso, a gente tem visto muito aí a campanha da vacina do sarampo, poliomielite, porque são doenças que estavam, né, erradicadas e voltaram. Isso. Né? E qual a importância da vacinação? E queria saber também, eu não lembro se eu vacinei ou não, se eu dei a gotinha ou não, se já está vacinado faz tempo. Dá de novo? Vai fazer mal? Conta tudo pra gente agora. Então, a campanha da poliomielite, nós temos ela anualmente, né? É que agora entrou o sarampo, tá com o sarampo junto, então tem essa... todo mundo está falando bastante sobre o assunto, um pouco mais alarmado, mas todo ano nós temos a campanha da poliomielite lá, da gotinha, que
as crianças até 5 anos incompletos, né? Então, 4 anos, 11 meses e tal, elas recebem a gotinha. E esse ano, por conta da entrada do sarampo no país, porque, na verdade, nós tínhamos pouquíssimos casos, de sarampo no país, mas com a entrada com a abertura das fronteiras lá no norte, começaram a ter casos, né, de sarampo. Demora para chegar no sul, no sudeste? Não necessariamente, né? Então, a intenção é ampliar a cobertura vacinal, aumentar a cobertura para crianças que não tenham recebido ou que pode existir uma falha. Todas as vacinas podem ter uma falha vacinal. Então, com isso, vamos vacinar novamente o maior número de crianças e aumentar essa proteção. Então, é uma campanha que já existe, na verdade, né? É que como as doenças estão sendo faladas aí novamente, os novos casos, aí as pessoas, né, ficam mais alarmadas atentas. E tal, né? Quanto a repetidose, pode. Vou dar um exemplo. Uma pessoa perde a carteirinha de vacinação. Ela vai lá e faz tudo de novo. Tá. Então, na verdade, pode sim. Você nunca pode no intervalo de 30 dias, mas em 30 dias todo mundo lembra. Fez, não fez tal. Não. Mas se você pode ir lá e fazer mais uma dose das vacinas, tá? A única vacina que não é repetida, não deve ser, é a do rotavírus, que é aquela da gotinha, quando tem 2 meses, que geralmente não se repete. Ah, não fez, tal, então não faz. É a única. Até se passou, se você passou dos 3 meses, 2 meses, não se dá mais, né? Tem Eles uma não idade dão. que não faz mais. Se a criança vomitar na hora da gotinha, também não repete. É a única. As outras, todas podem ser feitas mais doses. Tá. Na dúvida, fez, não sei se fez, melhor repetir, vai na campanha, pode ser feita, não tem malefício nenhum. Vacinar, gente, sempre a melhor saída. Não esqueçam disso, sempre vacinem seus filhos, tá? E agora uma dúvida recorrente aí do grupo que já gerou lá dentro do ABC das Mães discussões calorosas entre as mulheres. Tem diferença da rede pública para a rede privada? Se há essa diferença mesmo, quais são, né, na verdade, essas diferenças, os principais pontos? Tá. Existem algumas diferenças, não são tantas assim, tá? Vamos falar a primeira. Aos 2 meses, a gente tem a Hexa na rede privada e nós temos a Penta na pública, tá? Qual a diferença da Hexa e da Penta? Penta, 5 doenças numa picadinha só. A Hexa, 6 doenças numa picadinha só. Então, se você não faz a Hexa, vai fazer a Penta, você ganhou uma picadinha a mais lá, né? Uma injeçãozinha a mais. A Penta costuma ser, não ser acelular. A Hexa, ela é acelular. Um dos componentes de um tipo de vacina, lá dos 6, ela é acelular. O que é isso? É uma vacina diferente que dá menos reação. Tá. Então, realmente, a Hexa dá menos reação que a Penta. Então, no por caso conta dessas desse duas componente acelular. Tá. Então, essa é a diferença que eu acho que é uma das mais. Depois, a gente tem, por exemplo, o pneumococos, né? Que é uma vacina. No público, a gente faz a pneumo 10. No particular, você já faz a pneumo 13. Então, ele tem 10 sorotipos de pneumococo. O outro são 13 sorotipos de pneumococo. Então, ela é um pouquinho a mais do que a 10. Tá? Deixa eu lembrar. São basicamente essas. Depois a gente tem aquelas da meningo, né? Que a gente tem no público, a gente tem a meningite C, meningo C. E já se você vai para o privado, você pode fazer a CWY, que o C é ACWY. O C é de C, né? E aí você amplia para AWY, a meningite. Falando só as que tem nos dois, né? No caso da B, a gente sabe que tem no privado, não tem a B ainda no público. Tá. Em qualidade, assim, em tipo de vacina, o restante é bem semelhante. A
A hepatite é semelhante, a hepatite A, né, que faz também com o aninho, Tá. ela é igual. O influenza, na privada, você tem o influenza quadrivalente, né? Tá. E no público ela é trivalente, né? Então existem sim diferenças. Então existem algumas diferenças. Inclusive essa aí da Penta e da Hexa, no que se diz respeito à reação, que é sempre... Essa eu acho que é uma das mais significativas, assim, né? É sempre a discussão ali, não, mas eu dei no posto, não deu reação. Cada organismo vai reagir de uma forma, né, primeiro, né? Isso. Mas existe essa probabilidade aí um pouquinho, então, maior de na rede pública dar mais reação do que na privada por conta dela ser acelular nessa Hexa e Penta aí, né? Isso. Ó, fiz a lição de casa, hein, doutora? Aprendi tudo aqui. Muito bem. Então, existe sim essa diferença, mas não é nada exorbitante também, nada absurdo, nada que não possa, se você não tem condições aí de ir na particular, você pode sim, com segurança, oferecer na pública, né? Eu costumo dizer isso, pode ficar tranquilo, porque a proteção que dá na pública é boa. Se não fosse, a gente tem, acho que a maioria, se a gente for fazer um estudo, a maioria faz no público. Sim. E a gente tem uma proteção, a gente percebe isso clinicamente, né? As doenças começam a sumir do mapa. Quando eu me formei, eu via, por exemplo, catapora. Era comum, né? Piscando um olho, assim, um olho tampado. tampado, Um absurdo outro assim, eu nunca ter tido catapora. E a gente via, e quando eu trabalhava, há uns 3 anos atrás, que eu ainda trabalhava com alunos ali numa UBS, apareceu uma catapora e foi um evento, porque os médicos mais jovens não conseguem ver a catapora porque ela não tem. Por que não tem? Porque a gente vem vacinando há um tempão. Então, nós temos doenças que não são vistas mais no meio médico, até por elas terem uma incidência muito menor. Por quê? Porque a vacina por conta da vacinação. E a gente sabe que a grande maioria está vacinando no público. A maioria não está no privado. E aí, se está funcionando, porque funciona. Então, se você vai para o público, você não está desprotegido. Sim. Aí, é uma questão de escolha. Não, eu prefiro aqui, eu quero realmente dar essa aqui. Tem uma produção maior, ou eu quero essa, porque ela é a celular. Daí é uma escolha. Olha, e para a gente finalizar aqui, a doutora já conversou comigo, gente, vacina não traz autismo, não causa nenhuma reação. Só para a gente finalizar aqui, então, doutora, pode ficar tranquila e tem que vacinar, né? Isso, tem que vacinar. Podem ficar tranquilos, tem que vacinar. Com orientação, tudo dá certo, né? Eu acho que vocês têm que se informar, procurar o seu pediatra, o seu médico de família e se informar sobre os assuntos. Eu acho que ninguém melhor que o profissional de saúde, não orientar, só o médico, o pediatra, não, mas o profissional de saúde para orientar. Tá certinho. Né? Ai, obrigada, doutora, por ter vindo. Eu. Vamos lembrar aí quem está assistindo, entra lá para o grupo do ABC das Mães, porque a doutora vive online lá, tirando as dúvidas das mamães. É a nossa pediatra parceira, é homeopata também. A gente precisa falar disso aqui no programa, né? Vamos. Vamos falar. Vamos. Gente, o programa acabou? Deixa eu agradecer o meu look de hoje, então. Olha, look de hoje, vestido lindo lá da Que Show, todo em suede, amei, quentinho. Lindo, lindo, lindo. Beijo lá para todos da Que Show. Cabelo e maquiagem lá do MQD. Agradecer mais uma vez o nosso lindo cenário aqui da especialista, as nossas arquitetas Melissa e Lisandra. Um beijo para vocês e dizer que amanhã, às 14 horas, tem mais ABC das Mães. Um beijo, até amanhã, hein? Espero você.